Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 23 de maio, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 15, versículos 26 ao 16, 4a, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, Jesus fala sobre o defensor, ou seja, o Espírito Santo, que, como Jesus vai dizer aqui, é o Espírito da verdade, que conduz à verdade plena, que conduz a toda verdade. A toda verdade. Interessante porque Jesus está falando aqui no contexto de perseguição, de ódio, né? Jesus está falando para os seus discípulos que eles serão expulsos das sinagogas, eles serão mortos até, serão mortos. E tudo isso por causa do nome de Jesus. Então, Jesus fala do defensor nesse contexto, porque qual será a função então do defensor, do Espírito Santo, do Paráclito, o Espírito da verdade? O Espírito Santo será aquele que vai fortalecer os discípulos, que vai dar força. Eles serão revestidos da força que é o próprio Espírito Santo para poder resistir ao ódio do mundo, para poder resistir à perseguição, para resistir tudo. O Espírito Santo será o responsável para manter os discípulos firmes na fé. Jesus está dizendo aqui no Evangelho, ele fala assim: Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Meu povo, qual é o segredo para a nossa fé não ser abalada? Qual é o segredo? Me conta aí. O segredo está na pessoa do Espírito Santo. O segredo está na ação do Espírito Santo, que o Pai enviará sobre os discípulos, sobre os apóstolos e hoje sobre nós. O que tem abalado a sua fé? Talvez você não tenha compreendido isso até hoje. O Espírito Santo é aquele que dá forças. O Espírito Santo é aquele que é a força de Deus para nós. O Espírito Santo é o defensor. É aquele que estará nos auxiliando sempre. Jesus sabia que os seus discípulos precisariam do Espírito Santo. E ele mesmo havia comprovado isso, porque quando Jesus foi preso, todos abandonaram o Senhor. O Senhor ficou sozinho. Mas revestido do Espírito Santo, a coisa é diferente. Pensemos na nossa vida hoje, meu povo. Pensemos na nossa vida hoje. Compreendamos que nós necessitamos da ação do Espírito Santo.
Interessante porque, em meio à perseguição, ao ódio do mundo, às ameaças de morte, o Espírito da verdade é que vai manter os discípulos, os apóstolos, fiéis à verdade. O Espírito Santo é aquele que não vai permitir, se os apóstolos tiverem reta intenção, o Espírito Santo não vai permitir que eles se desviem da verdade. Eles vão permanecer na verdade de Deus, na palavra de Deus. É o Espírito Santo que é o segredo de tudo. Então, para nos mantermos firmes e fiéis, precisamos do agir do Espírito. Que o mesmo Espírito seja derramado sobre cada um de nós e que ele sempre nos conduza no caminho da verdade, no caminho de Deus, no caminho da fé, nos fortalecendo quando nos sentimos fracos, não permitindo que nos desviemos nem para um lado nem para outro, mas sigamos em frente, nos passos de Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.